Daniel, José do Egito, Eliseu, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Rainha Esther, Elias. Cada um desses personagens bíblicos demonstrou qualidades essenciais para uma vida de fé. Vamos destacar as principais aplicações que podemos tirar de suas histórias. Aqui está um resumo emocionante desses grandes personagens bíblicos, destacando oração, jejum, leitura da palavra de Deus e obediência em suas histórias. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, um homem de oração na cova dos leões. Daniel era um homem íntegro que orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Quando um decreto proibiu a oração a qualquer deus além do rei, Daniel continuou buscando a Deus. Como consequência, foi lançado na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos animais famintos. Sua fidelidade e obediência mostraram que Deus é maior que qualquer decreto humano. Isso está em Daniel 6. O destaque, meus amados, é a oração constante e a obediência em meio à perseguição, mesmo diante da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aplicação. A oração constante fortalece nossa comunhão com Deus, mesmo em tempos difíceis. Precisamos permanecer fiéis aos princípios divinos, independente das circunstâncias. Versículo. Orai sem cessar, está em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. José do Egito, um sonho de fidelidade, obediência, propósito na adversidade. José era um jovem que tinha sonhos dados por Deus. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, ele nunca perdeu a fé. Mesmo no Egito, manteve sua integridade, recusando-se a pecar com a esposa de Potifar. Deus o exaltou, tornando-o governador do Egito e salvando muitas vidas, inclusive sua própria família, durante a fome. Isso está em Gênesis capítulo 37, versículo 50. Destaque: obediência e fidelidade, mesmo na dor e injustiça. O que levamos para os dias de hoje? Aplicação. Mesmo quando injustiçados, devemos permanecer íntegros e confiantes nos planos de Deus. As dificuldades não anulam as promessas de Deus. Versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Eliseu, o profeta que seguiu Elias e fez milagres. Eliseu foi discípulo de Elias e pediu porção dobrada do Espírito de Deus. Ele realizou muitos milagres, como multiplicar azeite para uma viúva, ressuscitar um menino e curar Naamã da lepra. Era um homem de oração e poder, mostrando que Deus responde àqueles que confiam nele. Isso está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 6. Destaque: vida de oração e milagres pela obediência a Deus. Eliseu, fé e dependência do poder de Deus. Aplicação. Devemos buscar a Deus com fervor e confiar que Ele age em nosso favor. A obediência e a busca pela presença de Deus trazem milagres. Versículo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fé que enfrentou o fogo. Esses 3 jovens hebreus recusaram-se a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Por isso, foram lançados em uma fornalha ardente. Mas Deus enviou um anjo para protegê-los e saíram sem sequer cheirar a fumaça. Sua fidelidade fez até o rei reconhecer o poder de Deus. Isso está em Daniel capítulo 3. Destaque:
obediência a Deus, mesmo sob ameaças de morte. Sadraque, Mesaque e Abidnego, firmeza na fé em meio ao fogo. Aplicação. Precisamos nos manter firmes diante das provações e confiar que Deus nos sustentará, mesmo nos momentos mais difíceis. Versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Rainha Esther e Mardoqueu, o jejum que salvou uma nação. Esther foi escolhida rainha da Pérsia, mas teve que arriscar a sua vida para salvar os judeus da destruição planejada por Amã. Seu primo Mardoqueu pediu que ela agisse e ela chamou o povo para um jejum de 3 dias antes de se apresentar ao rei. Deus reverteu o decreto maligno e transformou a sentença de morte em livramento. Isso está em Esther capítulo 4, versículo 9. Destaque: jejum, coragem e confiança no propósito divino. Elias, o profeta do fogo e do poder de Deus. Elias enfrentou o rei Acabe e a perversa rainha Jezabel, desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele orou e Deus enviou fogo do céu, provando que só o Senhor é Deus. Em outro momento, fugiu para o deserto e, após um período de jejum e fraqueza, Deus o renovou para continuar sua missão. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 19. Destaque: poder na oração e obediência diante da perseguição. Esses personagens mostraram que a oração, jejum, leitura da palavra e obediência são armas poderosas na vida dos que servem a Deus. Que essa história inspire sua fé. Elias, oração e dependência total de Deus. Aplicação: devemos aprender a confiar em Deus para prover nossas necessidades e nos renovar espiritualmente. O poder de Deus se manifesta na vida daqueles que confiam nele. Versículo: oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Esses personagens ensinam que a oração, o jejum, a fidelidade e a obediência a Deus são fundamentais para vencer desafios e cumprir nosso propósito. Se permanecermos fiéis, Deus nos sustentará e nos honrará. Pergunta para reflexão: como você pode aplicar essas lições na sua vida hoje? Deus os honrou e fará o mesmo com aqueles que permanecem fiéis a Ele. Que Jesus Cristo nos abençoe sempre. Que a paz de Deus, através de Jesus Cristo, esteja sobre as nossas vidas todos os dias, até a consumação dos séculos, até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, gratidão.